Quinto ano, retomando agora com o nosso conteúdo de matemática, tá? E arte, né? Que a professora vai passar atividade de arte no final dessa aula. Nós vamos entrar na página 128 em tipos de frações. Então, a gente já descobriu como são as frações, né? Como a gente calcula a fração de um número, a fração de algo. E agora nós vamos só nomear essas frações, tá bom? Quais são os tipos e quais são os nomes delas. Então, vamos lá. De acordo com o valor do numerador, que é o de cima, e o denominador, que é o de baixo, as frações são classificadas em próprias, impróprias e aparentes. A gente só tem esses três tipos de frações, tá bom? Então, olha que facinho que é. Fração própria é quando o numerador é menor que o denominador. Então, fração própria, o número de cima é menor que o número de baixo. Tranquilo, né? Então, observem aí os exemplos, tá? 4/7, 3/5, 1/4. Quantas partes estão pintadas de um todo, onde sobram partes vazias. Tá vendo lá? Fração imprópria é quando o numerador é maior do que o denominador. Então, o de cima é maior do que o número de baixo. Como que a gente vai fazer isso? Pintando. Se o de cima é maior que o de baixo e o de baixo é o número de partes que divide um todo. A gente vai colocar mais um todo da mesma quantidade. Então, olha lá. Exemplos. 4/4 mais 2/4 igual a 6/4. Então, 6/4 é uma fração imprópria, porque o de cima está maior que o de baixo. Como que a gente faz essa fração? Fazendo duas partes de 4, porque o número de baixo sempre é o número que a peça está dividida. E o número de cima é sempre o número que está pintada. Então, para a gente conseguir construir mais do que já está dividido, a gente tem que colocar mais de um pedaço, tá bom? Então, olha lá, tem 2 para poder representar a parte pintada como 6. E o outro também, 9/5, né? Se a parte só pode estar dividida em 5, então tem que fazer mais uma de 5 para poder pintar 9 partes, tá bom? Fração aparente é aquela cujo numerador é divisível pelo denominador. Exemplos: 12/4, 10/5. Por quê? Porque se você dividir 12 por 4, o resultado vai estar 3. E são 3 inteiros, porque eles estão todos pintados, tá bom? E 10/5 são 2 inteiros, porque estão os dois pintados inteiros. Então, são 2 números inteiros. Então, esse é o nome da fração que se chama aparente, tá bom? Página 129. Observe esses outros exemplos de frações aparentes. 1 inteiro é igual a 4/4. Então, toda vez que tiver um inteiro, a gente também vai ter uma fração aparente. 2 inteiros, 6 dividido por 3, não 6/3, porque 2 inteiros é a mesma coisa que 2 pedacinhos divididos em 3, então deu 6 pintados. E 6 é múltiplo de 3. As frações aparentes são frações impróprias, então as aparentes sempre têm um número maior em cima, né? Ou no caso de um inteiro que tem os dois números iguais, tá bom? Todo número natural pode ser representado em forma de fração. Então, todo número natural a gente pode fazer uma fração para ele. Exemplo, o 8 é o 8/1, então é 8 inteiros, né? Se uma fração tiver como numerador, que é o número de cima, o zero, o seu valor será 0, tá? Por exemplo, 0/5 é 0. Por quê? 0 dividido por 5 é 0. Frações do tipo 2/0 e 3/0 são impossíveis porque não existe divisão por zero. Então, nunca vai ter denominador zero. O numerador pode até ser. Saiba mais. As frações também são aplicadas na música. Por volta de 5 séculos antes de Cristo, já se sabia que o som provocado por uma corda dependia do seu comprimento. Com base nisso, foram sendo desenvolvidas várias relações entre a matemática e a música. De acordo com uma delas, para certo comprimento de corda, produz-se a nota Dó. E com 6/5 desse comprimento, emite-se a nota Lá. Com 4/3, tem-se a nota Sol.
e com 3 meios a nota Fá. Então, as frações também são utilizadas na construção dos instrumentos musicais de corda, aonde a gente consegue diferenciar as notas do instrumento, né? Então, quem geralmente tem assim uma facilidade muito grande com matemática, também tem uma facilidade muito grande e um interesse pela música, tá? Vamos até a página 130 hoje, tá bom? As atividades. Então, no quadro, marque um X na coluna que representa o tipo correto de fração. Na dúvida, vai voltar na página 128 e ver o nome das frações, tá bom? Faz um X qual é própria, qual é imprópria e qual é aparente. Nos itens a seguir, escreva V nas verdadeiras e F nas falsas. Toda fração imprópria é aparente? A fração imprópria é aquela que o numerador é menor que o denominador? Fração imprópria é aquela que o numerador é menor que o denominador? Desculpa, própria, tá? Então, vocês vão observar as frases, ver quais se encaixam, qual é verdadeira, quais são falsas, tá bom? 3. Represente as frações abaixo, classificando como aparente, imprópria ou própria. Então, aqui nessas frações, vocês vão colocar o número da fração na frente e escrever se ela é aparente, própria ou imprópria, de acordo com o que a Pro explicou para vocês, tá bom? Finalizando o nosso conteúdo de matemática de hoje, agora eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer a atividade de arte, tá bom? Vocês se lembram que a gente fez a leitura do texto da lenda do papagaio, que o papagaio veio do menino, lembra daquilo? Então, a gente fez uma atividade de arte baseada naquilo. Nós fizemos a dobradura do papagaio, que não foi fácil, e depois nós colamos no caderno de arte e fizemos um cenário para aquele papagaio. Foi uma atividade de arte, né? Pois bem, agora vocês vão fazer a mesma coisa, só que dessa vez não vai ser um papagaio, tá? Vai ser qualquer outra dobradura. Essa dobradura, a única regra é que ela tem que ser um animal ou inseto, tá? Pode ser qualquer animal que você goste muito ou qualquer animal que você tem facilidade em fazer uma dobradura. Pro, mas eu não sei fazer dobradura de animal. Pode procurar no YouTube, pode procurar no Google, tá bom? Como é a formato de dobradura do animal que você escolheu, que você mais gosta, tá bom? Então, vocês vão escolher um animal para fazer uma dobradura. Pode ser com papel colorido, pode ser com papel branco pintado do jeito que você quiser, mas tem que ser uma dobradura, não pode ser um recorte colagem, tá bom? Então, vocês vão fazer uma dobradura de um animal e aí vocês vão colar no meio da folha, da página de artes, do livro de artes, do caderno, desculpa, e vão fazer o cenário daquele animal em volta. O cenário tem que ter a ver com o animal, tá bom? Ah, eu quero fazer um peixe, eu quero fazer um porquinho, eu quero fazer um passarinho. Aí fica a seu critério, só não pode ser igual ao papagaio. Tá bom? Então, essa foi a nossa atividade de arte. Terminando matemática, manda as atividades para mim, depois manda de arte também. Tá bom? Beijo, gente. Bom final de semana, bom descanso. Semana que vem não tem lição de casa, semana que vem tá mais tranquilo. Tá bom? Beijo, bom descanso.